Saúde, irmãos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, mais uma vez, na direção do Espírito Santo, examinando as Escrituras. Vamos hoje, na direção do Espírito Santo, examinar a respeito da infância de Jesus Cristo. Vamos ver o que a palavra de Deus nos mostra desse período, alguns consideram obscuro na vida do Senhor Jesus, porque não estão relatados aqui os fatos, que aconteceram com ele. Então nós vamos começar a ler aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, os versículos 6 e 7, a palavra de Deus diz assim: E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Aqui o nascimento do Senhor Jesus Cristo, eles foram para Belém para se registrarem no censo, e não acharam lugar e tiveram que ficar, de Nazaré, foram para Nazaré, cidade da Judéia de Davi, chamada Belém, porque era da casa. Subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, a fim de se alistar com sua mulher que estava grávida. Chegando lá, Belém Efrata, não é das mais pequenas, de ti sairá o Salvador. Então aqui nós vemos que, mesmo no nascimento do Senhor Jesus Cristo, ele já nasceu separado das coisas humanas, das coisas do mundo. Não havia lugar para ele junto com as pessoas do mundo. Por isso o pai já o colocou de uma forma separadamente. Ele nasceu, até o nascimento dele foi separado, foi diferente das demais pessoas. Não tinha lugar, nasceu numa manjedoura, e ali dali começou o seu crescimento, uma criança, Nós vemos aqui em Mateus capítulo 2, versículos 13 a 23, capítulo 2 de Mateus, capítulo 2, versículos 13 a 23, que narra que eles fugiram para o Egito, e tendo se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então nós vemos aqui que depois da visita dos magos, aquelas que deram presente a ele, e Deus mandou que ele fugisse para o Egito. Quanto tempo eles ficaram no Egito? Ficaram até ter certeza da morte de Herodes, como nós vemos aqui mais adiante, versículo 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então nós percebemos aqui que já 2 anos depois do nascimento de Jesus, Herodes mandou matar todas as crianças, porque ninguém veio falar mais nada a respeito dessa criança. E como é que faz? Esse povo vai achar que existe um rei? Ele próprio não conhecia, mas mesmo assim, ele, movido pelo inimigo que queria matar Jesus, lá em Apocalipse fala que o dragão se postou diante da mulher até que desse à luz um filho, mas Deus protegeu, no capítulo 12. Depois nós vemos na continuação ainda dessa narrativa, nos versículos 19 em diante, diz assim: Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Ele foi para lá, mas ouviu que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, e receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galiléia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: ele será chamado Nazareno. Então aqui nós vemos o nascimento de Jesus. Ele, com 2 anos, já teve que fugir, a família toda já teve que fugir para o Egito, saiu de Israel, foi para o Egito, ali permaneceu até a morte de Herodes,
Morto Herodes, voltou para Israel e ali ele ficou em Nazaré. Em 1 Coríntios, nós vemos aqui, no capítulo 13, o versículo 11, a palavra de Deus diz assim, o apóstolo Paulo, relatando o crescimento espiritual de uma pessoa. E ele toma por base o crescimento material de uma pessoa. E ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então assim também com o Senhor Jesus Cristo. Menino, estava fazendo as coisas de menino, tinha o seu crescimento natural, humano, terreno, carnal. E como era menino, fazia as coisas de menino. Não tinha ainda aquele contato, Deus ainda não havia levantado como Salvador do mundo, nasceu para isso, veio ao mundo para isso, mas ainda estava se preparando. E nós temos a confirmação disso. E vamos ver em Hebreus, em Gálatas, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, quem que é o herdeiro? Jesus Cristo. É o herdeiro, o unigênito, filho único, herda unicamente. Nós herdamos porque somos filhos adotivos, mas ele é o unigênito. Digo, pois, em todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão. Então aqui nós vemos também, irmãos, que o Senhor Jesus passou por todas essas fases, por tudo isso aqui que nós passamos também. Em Hebreus, nós vemos aqui em Hebreus, no capítulo 4, o versículo 15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um sacerdote que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, Cristo o quê? Cristo um homem que nasceu de uma mulher, não tinha lugar para ele no mundo, foi colocado numa manjedoura, na estalagem, no socorro, no abrigo, não tinha, teve que ser colocado numa manjedoura. Já desde o seu nascimento precisou fugir, a família precisou levar ele fora, voltou, quando viu que havia um pouco de segurança, foi morar numa cidade, Nazaré, e ele é igual a todo mundo, precisa ser alimentado, precisa ser ensinado, precisa aprender as coisas que todo mundo também precisa aprender, e nós vamos nos colocar como iguais a ele. Nesta parte humana, nós somos iguais a ele, porque ele mesmo, aqui a palavra mesmo está dizendo, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, assim como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então nós às vezes pensamos em Jesus como um ser humano diferente, um homem mágico, que nasceu já sabendo tudo, já os anjos ao redor, e guiando e protegendo. Não, ele teve a vida natural dele, humana. Ele teve a vida humana. Veja em Mateus capítulo 4, nos versículos 10 e 11, diz assim: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito. Mateus capítulo 4, versículos 10 e 11. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aqui, irmãos, essa passagem aqui, que nós vemos aqui, que o Senhor Jesus jejuou, foi para o deserto, ficou 40 dias lá e 40 noites jejuando. Quando ele terminou o jejum dele, aí o diabo veio tentar, depois que ele terminou o jejum. E aí ele foi tentado, todas essas tentações, e aí no final, o inimigo disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E ele disse assim: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, aqui lá em Hebreus, nós vemos que em tudo ele foi tentado.
Quando a pessoa é tentada, ela é tentada e enganada pela sua própria concupiscência. Como que Jesus Cristo pôde ser tentado? Porque ele era carne, a concupiscência da carne, a soberba da vida, essas coisas assim, todos nós passamos. Ele também passou. Ele foi em tudo tentado, porque era um ser humano perfeito, um ser humano completo, como nós somos também, mas sem pecado. Não pecou por palavras, por obras, por pensamento, não pecou de forma nenhuma. Então ele venceu. Aqui, a partir daqui, chegaram os anjos e o serviram. Aqui começou o ministério do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele já começou ao seu trabalho, né? Então nós vemos que também nós temos que passar, como nós passamos, ele também passou. Em João capítulo 8, versículos 6 a 8, diz assim: Isto diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se na terra, escrevia na terra. O que Jesus começou a fazer aqui? Escrever. Da onde veio esse conhecimento da escrita? Ele aprendeu, ele teve que aprender a escrever. Jesus aprendeu a escrever. Em Marcos capítulo 6, versículos 1 a 6, nós vemos aqui, vamos ler aqui em Marcos capítulo 6, versículos 1 a 6, mais precisamente o versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. O que disseram aqui? Não é este o carpinteiro. Ele era carpinteiro, ele tinha profissão. Ele aprendeu a escrever, ele aprendeu a carpintaria, ele convivia com as pessoas e ninguém dava valor para ele. Era como que alguém, as pessoas viram o rosto, não víamos nele beleza alguma, diz lá o profeta. Então nós vemos que Jesus Cristo teve um nascimento, humanamente falando, normal, teve seu crescimento normal, com diferenças que desde o seu nascimento já foi perseguido. O inimigo já tentou matar de todas as formas, armando ciladas e mandando que os servos dele o perseguissem. E quando ele foi começar o ministério dele, já começou também de uma forma diferente. Ninguém queria ouvir ele, ninguém queria saber dele. Nós vemos ainda aqui em Lucas, vamos ver aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, o versículo 40, diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, o menino crescia e se fortalecia em espírito, e a graça de Deus, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Mas ele não fazia milagre, ele não fazia nada além do que uma criança normal, temente a Deus, obediente a Deus, iria fazer, obediente aos pais. E aqui ele foi na festa, já com 12 anos. O que você está fazendo? Não, estava no meio dos doutores. Aqui no versículo 42. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Do versículo 46 em diante, diz assim: E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. O interesse dele pela palavra de Deus com 12 anos de idade. Isso aí já começou a diferença. Hoje em dia as crianças não têm interesse nenhum pela palavra de Deus. Alguns ainda podem até ter, por ensinamento dos pais e tudo mais, mas buscam somente as coisas materiais. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Uma criança de 12 anos, ainda que não falasse coisas profundas, mas estava demonstrando o conhecimento da palavra. Ele tinha sido instruído não só a ler, a escrever, não só no trabalho material de carpintaria, mas tinha sido instruído na palavra de Deus também. E dizia que Deus era o pai dele. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando ouviram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco?
Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Então Deus é meu pai, eu tenho que tratar, porque ele foi ensinado que Deus é o Pai, Deus é o Salvador, Deus é o que ia preparar tudo. E ele estava sendo ensinado na palavra de Deus, e creu. E eles não compreenderam a palavra que lhes dizia. E desceu com eles, foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Ele era sujeito aos pais, como qualquer criança educada. E sua mãe guardava no seu coração todas as coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Era uma pessoa normal. Não tem nada de extraordinário na infância do Senhor Jesus Cristo, e nem na sua mocidade, que seja digno de nota para a salvação nossa. Mas essas coisas o Senhor permitiu que fossem escritas para que nós compreendêssemos que ele teve uma infância normal, comum, abençoada, de proteção e de ensino da palavra de Deus. Vamos aqui encerrar lendo em Lucas capítulo 7, do versículo 1 ao 9, vamos ler alguns versículos. Aqui fala que estava próxima a festa dos judeus, e disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Quer dizer, ele nasceu ali, os irmãos e as irmãs dele estavam ali, e ninguém acreditava nele. Ele não estava fazendo milagre, não estava fazendo nada de extraordinário para que os irmãos, o pai, a mãe, os irmãos, as irmãs, falam, não, Jesus é diferente, Jesus é especial, Jesus é tremendo. E ele diz aqui ainda no versículo 8 e 9, subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isso, ficou na Galileia. Então, irmãos, quando chegou o momento certo, que Deus mandou, enviou, agora você vai e vai fazer essa obra. Ele venceu a tentação, e Deus o ungiu com o Espírito Santo, ele foi batizado, e aí ele começou o ministério. E a partir daí, em um texto diz assim, quando começava Jesus a ter 30 anos de idade, foi aí que começou o ministério dele. E aí esse ministério, cremos, pela leitura da palavra, que durou cerca de 3 anos e meio. E o Senhor Jesus, nesses 3 anos e meio, ele fez coisas tremendas, que, como escreveu o apóstolo João, se nós fôssemos escrever tudo o que ele falou e tudo o que ele fez, creio que nem todos os livros do mundo poderiam conter todas essas maravilhosas obras que o Senhor Jesus fez. Então, irmãos, a infância de Jesus, a mocidade dele, é como a nossa, como qualquer um que tenha temor de Deus e tenha sido criado no Evangelho. Ensinemos nossos filhos a servirem a Deus desde criança, para a glória de Deus, salvação deles, e que sejam instrumentos de bênção na vida de muitos. Deus abençoe a todos, e o Senhor sempre nos dirija para louvá-lo e glorificá-lo. Em nome de Jesus Cristo, pedimos. Amém. Amém.